Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu trazendo para vocês mais um vídeo da série sobre a minha história. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores a esse, eu convido você a assistir para que você possa entender melhor toda a minha história, minha gente. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações e me sigam nas minhas redes sociais para me acompanharem mais de pertinho por lá, tá bom? Sem demora, minha gente, vamos logo pro vídeo de hoje. Gente, quem assistiu o último vídeo da desobediência viu que depois que eu tive a minha segunda filhinha, eu comecei a me aproximar mais de Deus e da igreja novamente. Eu comecei a frequentar uma igreja que ficava lá perto de onde eu morava. Eu morava lá em Água Fria, na Bomba do Emetério. E a minha sogra, ela fazia parte de uma igreja e ela começou a me levar para essa igreja. A minha sogra, ela já é falecida, gente. E nós começamos a ir, eu comecei a me envolver e comecei a fazer parte de alguns grupos, que foi o grupo do Coral de Mulheres. Também comecei a ajudar no departamento infantil e a participar de algumas atividades e eventos que tinha na igreja também, que foi uma peça de teatro que a gente fez no aniversário da igreja. E, minha gente, nesse período aconteceram muitas coisas na nossa vida. E no começo do ano, quando a minha filha caçula completou um aninho, minha gente, estava perto de completar um aninho, dias antes, o avô do pai das minhas filhas faleceu. E foi uma situação bem difícil para a família, né? Como eu morava perto, a gente podia acompanhar tudo de pertinho. E em junho, minha gente, a minha tia faleceu. Uma tia muito querida minha. Eu não esperava. Isso foi de repente, 10 dias antes do falecimento dela. Eu tinha visto ela, foi meio que uma despedida, minha gente. Eu fiquei muito abalada. Eu acredito que foi por isso, porque eu não esperava, né? Ela tava bem, de repente ela faleceu em casa. E no mês seguinte, minha gente, a minha sogra também faleceu. E nós acompanhamos tudo isso de perto, então foi muito difícil, minha gente. Pra mim, foi muito difícil. Nesse período eu fiquei com crises de ansiedade, fiquei com crises de pânico também, porque eu fiquei com medo da morte. Então eu fui parar no hospital muitas vezes com crise de pânico. Mas mesmo assim eu continuei indo para a igreja, continuei buscando ao Senhor. E além do mais, minha gente, a gente estava passando por um período muito difícil com o desemprego. Eu estava desempregada. Eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada depois que eu tive as minhas filhas. Mas eu trabalhei com a minha mãe no delivery que ela tinha de almoços. Mas a minha mãe já tinha viajado. Minha mãe foi para fora do Brasil. E a minha avó, né, e a minha irmã não estavam mais morando perto de mim. Então, eu fiquei, minha gente, bem abalada com as mortes que aconteceram na nossa família e também com aquela situação que nós estávamos vivendo, que era a falta de emprego. E nós, minha gente, tínhamos nossas filhas, né? Tínhamos nossas contas para pagar e nós estávamos passando por esse momento. Mas foi nesse momento de sofrimento que o Senhor, Ele se fez presente na minha vida. E foi onde eu busquei refúgio em Deus. Eu sempre busquei refúgio em Deus. E o Senhor, Ele me ajudou a passar por isso. E o Senhor, num dia muito difícil pra gente, fez uma promessa pra nossa família. Nós estávamos num dia bem difícil lá em casa, na casa onde a gente morava, que foi uma casa onde a avó do pai das minhas filhas cedeu pra gente e onde a gente morou por 2 anos, se eu não me engano. Mas, minha gente, era bem difícil porque era uma casa bem simples e a gente passou por muitas coisas lá.
duas cheias, minha gente, a gente pegou lá na casa, porque atrás passava um canal e esse canal, quando chovia, transbordava e quando a maré estava alta, inundava, entrava água na casa. Então a gente pegou duas cheias com as nossas filhas e elas eram, Cecília, né, a caçula, ela era bem pequenininha, ela tinha uns 2, 3 meses. E foi muito difícil, minha gente, pra gente essa situação. Mas um dia o Senhor, ele nos fez uma promessa de que ia tirar a gente da terra de Lodebar, que era uma terra sem prosperidade, uma terra seca, uma terra que a gente não estava conseguindo avançar. E assim o Senhor fez. Nesse dia que o Senhor falou com a gente, como eu falei, né, a gente estava passando por um momento muito difícil e Deus usou uma irmã para ir lá na nossa casa. Essa irmã chegou lá, a gente já estava perto de dormir. E ela bateu lá na nossa porta e falou assim pra gente: Deus vai tirar vocês da terra de Lodebar. E a gente chorou muito naquele momento, porque, minha gente, nós sentimos a presença do Espírito Santo ali na nossa casa. E apesar de não ter entendido muito também o que Deus ia fazer, mas nós confiamos no Senhor, que Ele ia fazer algo na nossa vida para tirar a gente daquela situação. E depois de um tempo, minha gente, o nosso relacionamento ficou muito complicado. Porque a gente já estava passando pelo desemprego, a gente já estava passando por problemas emocionais. Então, gente, aquilo abalou muito o nosso relacionamento. Então eu resolvi sair de lá, da casa onde a gente morava, e vir para a terra que eu estou hoje. O Senhor colocou isso no meu coração e eu fiz isso. Aqui, na época, estava morando a minha avó junto com a minha irmã. E elas me acolheram na casa delas e eu fiquei lá por um tempo. Mas, minha gente, quando eu cheguei aqui, nessa terra abençoada que o Senhor me trouxe, com uma semana eu já comecei a trabalhar, minha gente. Eu comecei a trabalhar do lado de casa, bem dizer. E o Senhor, eu vi, né, que o Senhor estava cumprindo a sua promessa na minha vida. E eu comecei a trabalhar e comecei a me aproximar mais do Senhor, a orar, a louvar, a buscar mesmo o Senhor. E depois, minha gente, de um tempo, a minha avó também veio a falecer. Foi outro período muito difícil, mas o Senhor, Ele me confortou. E, mais uma vez, né, o Senhor me confortou. E, nesse mesmo período, o pai das minhas filhas conseguiu, depois de 2 anos, um emprego de carteira assinada também aqui do lado de casa. E a gente ficou muito feliz com isso, minha gente, porque faziam 2 anos. 2 anos que as portas estavam fechadas. 2 anos que nós estávamos vivendo um período muito difícil na nossa vida financeira, dependendo de pessoas. E Deus, Ele abriu as portas e nos abençoou e cumpriu a promessa dele. E Ele veio, ele começou a trabalhar, eu também comecei a trabalhar. Nós conseguimos alugar o nosso apartamento. Nós nunca imaginávamos que nós íamos morar, minha gente, num apartamento. Nem passava isso pela nossa cabeça, que um dia a gente ia poder ter um conforto melhor. Mas o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa. E eu estou falando isso aqui para vocês, para que vocês saibam que tudo o que Deus, Ele promete, Ele cumpre em nossas vidas. E que tudo é para a glória e honra do nome dele. Então, minha gente, nós começamos a trabalhar, nós começamos a avançar e começamos a ver o cumprimento dessa promessa de Deus em nossas vidas. Passamos por um período muito difícil, onde nós pensávamos que muitas vezes que nunca mais não ia ter saída, que não ia ter mais jeito, mas Deus, Ele veio e nos mostrou que Ele é fiel e que Ele cumpre a sua promessa. E eu comecei a me aproximar mais do Senhor, a buscar mais o Senhor novamente. E depois disso, minha gente, aconteceram mais coisas ainda
que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. O que aconteceu depois que a gente veio morar aqui na Terra Prometida, que é aqui em São Lourenço da Mata, esse lugar que eu estou aprendendo a amar. E aconteceram também muitas coisas e no próximo vídeo eu vou contar para vocês. Então, deixem muito like aqui nesse vídeo que eu venho trazer o próximo vídeo para vocês. Que Deus te abençoe e que o Senhor seja fiel, assim como Ele foi na minha vida, que Ele seja fiel na sua vida também.